Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia nos fala do louvor a Deus. É o louvor que nós damos ao Senhor e o louvor que é agradável ao Senhor. Quando a gente fala em louvor, a gente já imagina logo música, né? Cantar. Quando fala vai ter um encontro, vai ter louvor, uma noite de louvor, a gente imagina sempre canto, música. Isso também é louvar a Deus, mas o louvor ao Senhor vai além de tudo isso, né? O louvor ao Senhor é a nossa atitude constante de agradecimento, de oração, tudo aquilo que fazemos de bem e para a glória de Deus, isso é louvor a Deus. E aí, hoje na liturgia, nós ouvimos Jesus mesmo exultando, louvando o Senhor por um fato. E esse fato nos chama a atenção. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes algumas coisas de alguém e revelastes estas mesmas coisas a outras pessoas. Jesus está louvando ao Pai porque Ele esconde algo de alguém. E o que é que Deus esconde, entre aspas? Jesus usa esse verbo aqui, mas na verdade Deus, não é que Deus esconde, é porque essas pessoas não procuram, não querem saber. Deus esconde algumas coisas aos sábios e entendidos. E aqui nós começamos a perceber a lógica de Deus. Sempre no Evangelho a lógica de Deus é diferente da nossa lógica humana. A gente pensa que os sábios e entendidos são aqueles que mais conhecem de tudo e das coisas. Mas na verdade, talvez, muitos deles são os que menos conhecem dos mistérios de Deus. E isso, meus irmãos, nós percebemos no dia a dia. É uma coisa que me chama muita atenção ultimamente, já há alguns anos, e que nós parece que não estamos percebendo, em relação aos nossos jovens. Os jovens de hoje se acham mais inteligentes e mais sábios do que os seus avós, do que os seus pais. Isso também não quero generalizar, mas a grande maioria. Isso é muito triste, porque uma geração que não quer aprender com a sabedoria dos mais velhos, essa geração está afadada ao fracasso. E a gente percebe onde estão indo as coisas. A gente percebe muitas vezes na internet, ou até mesmo na convivência em algumas famílias, com algumas pessoas, onde às vezes os avós são deixados de lado. Os netos não querem saber, se o avô ou a avó falam alguma coisa, é ultrapassado. Os jovens acham que são sábios e inteligentes. Isso, como eu disse, não generalizando, mas a grande maioria. E é preciso, meus irmãos, então, reconhecer na humildade, na pequenez, nos pequeninos, como diz Jesus hoje no Evangelho, esta sabedoria grande, sabedoria de uma vida, sabedoria daquele que se coloca nas mãos de Deus. E também, isso não só é característica dos idosos, dos avós, mas também os próprios jovens podem ser esses pequeninos. Nós podemos todos ser esses pequeninos que o Senhor revela os seus segredos. Mas para isso, meus irmãos, é preciso reconhecer que não somos autossuficientes. Nós não podemos conhecer nada e saber de nada por nós mesmos, mas tudo é graça de Deus. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus nos mostra. E se nós somos humildes diante de Deus, Ele nos mostra tantas coisas, Ele faz tantas coisas em nós. Também no Salmo nós ouvimos o salmista que exulta no Senhor e agradece. Nós repetimos no refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. E por que nós vamos bendizer eternamente o nome de Deus? E aí o Salmo continua: porque o Senhor é misericórdia, piedade, Ele é amor, paciência, compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. E aqui está uma frase que é muito bonita e que eu gosto muito dessa expressão: sua ternura abraça todas as criaturas. Eu gosto muito sempre de pensar, meus irmãos, na ternura de Deus, a ternura de Jesus Cristo. Já falei várias vezes para vocês sobre isso. Se vocês olham os milagres que Jesus realiza, Jesus sempre trata com ternura as pessoas. Jesus nunca expõe ninguém. Quando vocês olham, por exemplo, aquela mulher que tinha já um fluxo de sangue há tantos anos e se aproxima ali, Jesus não expõe aquela mulher.
né? Vem cá, show de milagres, venham ver eu curando essa mulher agora, essa mulher que está com fluxo de sangue, né? Venham todos, se aproximem que eu vou fazer um milagre. Jesus, né, silenciosamente ali com ela, Jesus sempre afasta da multidão, leva aqueles que precisam do milagre à parte. Jesus não expõe ninguém, Jesus tem essa delicadeza, essa ternura com as pessoas. E essa ternura de Deus, meus irmãos, abraça todas as criaturas. E talvez, eu digo para vocês, uma das maiores dificuldades no ser padre é ser reflexo da ternura de Deus. Isso para mim é uma das maiores dificuldades, porque eu preciso sempre, né, e eu peço a Deus sempre essa graça, de na minha função, no meu ministério, ser reflexo da ternura de Deus. E também, meus irmãos, não só para o sacerdote, mas cada um de nós. É preciso, cada cristão, cada católico, ser reflexo da ternura de Deus, né? A gente vive em um mundo e a gente fala tanto de paz, né? Uma paz que eu não sei onde está, porque ao mesmo tempo que falamos de paz com a boca, fazemos guerra com as mãos, com as pernas, com o pensamento, com o coração. Isso não pode, meus irmãos. A gente percebe isso ao nosso lado. Quanta violência existe no mundo em que vivemos. Quanta falta de ternura existe no meio de nós católicos. Quanta falta de ternura existe nos pais, nas mães, nos filhos, nas famílias. É preciso, meus irmãos, pensarmos sobre isso. Ternura, e aqui eu falo aos homens, não tenham medo de serem simpáticos, de serem educados, de serem ternos. Isso não é tantas coisas por aí que possam pensar. É próprio do ser humano isso, meus irmãos. Ser delicado, no sentido, né, de ser delicado e ao mesmo tempo não perder a sua masculinidade, a sua feminilidade. Isso é importante, meus irmãos. Sermos delicados, termos ternura, porque somos filhos de Deus. E Deus é delicado para conosco. Deus é terno para conosco. E aqui para terminar, eu percebia ontem e anteontem na festa que a gente teve, algumas coisas eu queria compartilhar com vocês. E nessa liturgia me chamou também a atenção isso. Às vezes no meio de nós falta tantas atitudes de delicadeza e de ternura. Nessa festa, e eu espero que a carapuça não sirva para nenhum de nós, porque é muito triste se formos alguns de nós. Eu percebi que tinha muita gente que não era da igreja, tinha muitos até evangélicos, porque chegavam em mim, pastor, onde tem mais mesa? Pastor, onde tem isso? Então, muitos que não eram do nosso meio. Talvez sejam eles, espero que não sejam nós. Mas eu percebi como as pessoas faltam essa ternura. Era uma festa de igreja, uma festa onde tudo era doação, as pessoas que estavam aqui, né, estavam voluntariamente, e as pessoas parece que estavam armadas, né? Muitas pessoas reclamando de tantas coisas, né? A fila está grande, né? Não tem maquininha de cartão de crédito, não tem isso, não tem aquilo, a comida acabou, fez isso, fez aquilo. E eu pensava, meu Deus, as pessoas não relaxam. Eu estou aqui na fila, eu não estou na fila de um pronto-socorro passando mal, né, para ir para a UTI, eu estou na fila de uma festa, para comprar uma coisa, para eu comer, para eu me divertir, né, eu estou na fila ouvindo uma música, ouvindo uma moda de viola. Por que essa falta de ternura? Por que essa falta de paciência? Meus irmãos, é preciso pensar nisso. Também nós católicos, como é que nós estamos nos comportando na nossa vida social? Nós somos sempre impacientes e reclamando de tudo? Que coisa feia, né? Se nós somos assim, espero que não sejamos. E ao mesmo tempo eu vi alguns exemplos, né, que me deixaram muito edificados. Ontem, né, e peço desculpas por citar um exemplo, mas ontem os músicos, né, tinha um rapaz que estava tocando viola, vocês viram. E ali perto da placa de pare tinha um senhorzinho ali, que eu me lembro do ano passado, ele estava lá do mesmo jeito. E aí eu fiquei perto dele, conversando, aí ele, né, falou, eles tocam bem, né, padre? Eu toco bem demais. E eu já sabia quem ele era, mas ele não quis dizer no começo, né? Queria ver se eu ia elogiar, né? E eu, nossa, toca bem, né? Ele é bom na viola, não sei o quê. Aí ele ficou ele, pois é, ele é meu neto, né? E eu apoio demais ele, padre.
né? Eu gosto demais, eu fico aqui olhando porque, nossa, é um orgulho para mim, né? Ele é meu neto, eu quero, se Deus quiser, eu vou dar uma viola nova para ele, não sei o quê. E aquilo, meus irmãos, ano passado ele já tinha me dito a mesma coisa, ele não lembrava, mas eu me lembrava. E aquilo me edificou mais uma vez. Ele ficou do começo ao fim ali de pé, vendo o seu neto tocar a viola. Isso é sinal de ternura, isso é sinal de amor, de alguém que se alegra com aquilo que vê. E eu pensava, meu Deus, como é bonito o exemplo, o amor de um avô pelo neto. Esses dias fui visitar um doente, um senhor aqui na paróquia, e ele começou a chorar, me dizendo assim: padre, eu nunca imaginava que ia esperar ver os meus netos tirar a carteira de motorista. E hoje eu estou doente e meu neto me leva para o hospital. E o senhor chorava e chorava e chorava por causa disso. Uma coisa tão simples, mas que para ele fazia toda a diferença. E a gente vê ali nessa atitude uma ternura, um amor. E meus irmãos, onde está indo a nossa ternura? Onde está indo o nosso amor? Católicos, cristãos, onde está indo a nossa ternura? Fiquemos com essa pergunta durante essa semana, para a gente observar no trânsito, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, como é que estamos nos comportando. A ternura de Deus abraça todas as criaturas e quer também nos abraçar e nos envolver. E se nós somos envolvidos por esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, como nós ouvimos no Salmo, também nós devemos ser reflexos desse amor, dessa misericórdia, dessa compaixão, dessa ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.